Essas armas sussurrantes, ó Cristo, eu quero sair e gritar para eles pararem. Estou ficando louco. Estou ficando completamente louco por causa das armas. Este é um trecho do poema Repressão da Guerra, de Siegfried Sassoon. O poeta vivenciou os horrores da Primeira Guerra Mundial. Ele serviu como oficial e escreveu este poema para descrever o trauma que um jovem soldado pode experimentar mesmo anos após o conflito. Nenhuma lesão encapsula melhor esse sentimento do que o choque de granada, um termo cunhado pelos soldados da Primeira Guerra Mundial. Era um termo genérico para a miríade de condições provocadas pelas tensões da guerra. É uma descrição visceral do que os soldados enfrentavam diariamente. No vídeo de hoje, vamos abordar o que é o choque de granada, como era visto e tratado, e como o choque de granada ajudou a redefinir como vemos a doença mental. O termo choque de granada, também conhecido como fadiga de batalha ou coração de soldado, provavelmente começou a ser usado entre os soldados durante a Primeira Guerra Mundial. O primeiro uso registrado do termo choque de granada foi em uma publicação médica, The Lancet, por Charles Samuel Meyers, que tratou 3 soldados com sintomas semelhantes, todos atribuídos à exposição ao fogo de granada ou às consequências. Por exemplo, um paciente havia sido enterrado vivo por 18 horas após um ataque de artilharia. Os primeiros sintomas registrados de choque de granada incluíam perda de visão, olfato, audição e memória. Os homens experimentariam tremores, sendo incapazes de controlar seus corpos, lutando para falar com gagueira e propensos à violência em pânico. Quanto aos sintomas fisiológicos, os soldados frequentemente tinham sentimentos de impotência, medo, pânico e ansiedade. Samuel Meyers, juntamente com muitos outros na época, atribuiu esses sintomas a danos nos delicados tecidos do cérebro e da coluna, causados pelo choque concussivo de conchas que caíam nas proximidades. Como o choque de granada foi inicialmente visto como uma lesão física, o soldado tinha direito a receber uma dispensa e uma pensão de guerra. Porém, conforme a guerra progredia, pacientes com choque de granada que não tinham vivenciado explosões próximas começaram a ser registrados. Inicialmente, acreditava-se que os sintomas desses soldados eram neurastenia, um tipo de colapso nervoso causado pelo teatro de guerra, mas ainda era referido como choque de granada. Isso começou a questionar se havia um componente físico para a causa da doença. Acreditava-se que apenas certos indivíduos eram suscetíveis ao choque de granada, que às vezes era referido como falta de fibra moral. Acreditava-se que o choque de granada era um sinal de falta de disciplina, falta de fé na causa e como um sinal de comportamento traiçoeiro. O mutismo era visto como uma consequência da obstinação reprimida às ordens de seus oficiais, um sintoma irônico para aqueles que até pensavam em responder. Como muitos dos sintomas eram psicológicos, os homens às vezes eram tratados com suspeita, pois se pensava que estavam fingindo a condição para evitar a guerra. As expectativas, tanto para os soldados rasos quanto para a classe de oficiais, eram de que eles deveriam ser estoicos, corajosos e no controle de seus sentimentos, mesmo diante da batalha. Portanto, aqueles que sofriam de choque de granada eram vistos como covardes, como emasculados e vistos como fracassados. Por um tempo, o choque de granada foi visto como uma lesão de um jovem soldado. Vários artigos de notícias sobre a condição se referiam aos pacientes como jovens meninos assustados, despreparados para os horrores da guerra. O tipo de guerra industrial da Primeira Guerra Mundial foi sem precedentes. Dos ataques com gás venenoso e bombardeios constantes às péssimas condições nas trincheiras, muitos soldados deixaram a frente de batalha abalados por sua experiência. Houve uma mudança na compreensão de que o ambiente era a causa dos pacientes com choque de granada, e não o seu caráter moral. Os tratamentos dos pacientes com choque de granada eram diversos e evoluíram ao longo da guerra. Ao ver como um problema disciplinar, os médicos repreendiam e espancavam.
A terapia de choque elétrico foi amplamente utilizada, com o Dr. Louis Yelland sendo um dos principais defensores. Yelland afirmou ter quase 80% de sucesso com seus pacientes, sendo sucesso definido como soldados retornando para as linhas de frente. Sua visão sobre os soldados sob seus cuidados era de que eles haviam experimentado uma perda completa de masculinidade e que eles deveriam lembrar da bravura que os levaria pelo resto da guerra. Ele usaria terapia sugestiva e insistiria que os choques elétricos não parariam até que ele visse a melhoria que desejava. Choques elétricos eram aplicados nas partes do corpo afetadas por tremores ou paralisia. Para aqueles pacientes que estavam mudos, os choques eram aplicados na garganta. Esses choques continuariam até que os soldados gritassem, provando que o mutismo estava curado. Qualquer medo que um soldado pudesse ter era explorado como um meio de cura. Por exemplo, se um paciente tivesse medo de barulhos altos, ele seria colocado em quartos, com vista para estradas movimentadas, já aqueles com medo de isolamento seriam colocados em confinamento solitário. No entanto, logo surgiu uma abordagem mais compassiva, que combinava atividades de reabilitação com sessões de psicoterapia, onde o paciente discutiria seu trauma. O mais famoso defensor disso foi William House Rivers. E sim, ele realmente tem Rivers 2 vezes em seu nome. Rivers seguiu seu ex-aluno, Charles Samuel Myers, usando sua experiência médica para ajudar aqueles feridos na guerra. Assim como Myers, Rivers logo se envolveu no tratamento de choque de granada. Rivers procurou empregar uma abordagem catártica, incentivando os pacientes a entenderem os fundamentos da psicologia e que o que eles estavam vivenciando não era permanente. Rivers incentivava seus pacientes a se abrirem sobre o trauma, em oposição direta à mentalidade de manter a compostura. A chave para a recuperação era considerada apenas ao lembrar e entender pelas memórias da guerra que assombravam o paciente. Essa abordagem para o tratamento do choque de guerra logo se tornou o padrão de cuidado, com variações na abordagem dependendo do profissional individual. Afinal, essa era uma identificação inédita de uma lesão que, embora conhecida, não era devidamente compreendida. Um dos pacientes notáveis de Rivers foi Siegfried Sassoon, o poeta que citamos no início do vídeo. Embora Rivers e médicos como ele demonstrassem muito mais compaixão pelos homens sob seus cuidados do que outros, ainda havia o objetivo de curar seus pacientes para que eles pudessem retornar ao serviço militar. Na verdade, Rivers via seu dever em garantir que os homens sob seus cuidados pudessem retornar à guerra e ao ambiente que causou seu choque de granada. Um exemplo dos tipos de sintomas que um paciente pode apresentar pode ser visto no seguinte caso real. Paciente J. Milner, do 14º Batalhão de Reserva da Artilharia de Campo Real, conforme registrado no 1º de junho de 1916. Milner sentiu a força de um ataque de artilharia que o lançou contra a roda de um obus próximo. Ele ficou atordoado e semiconsciente por um curto período de tempo, e quando tentou chamar seus camaradas para buscar abrigo, descobriu que não conseguia falar. Durante seu retorno à Grã-Bretanha para obter atendimento médico, ele desenvolveu tremores que foram gradualmente piorando. Chegou ao ponto em que Milner estava acamado. Ele emagreceu muito e suas pernas atrofiaram tanto que não conseguia mais ficar em pé. Em 23 de julho de 1916, Milner foi invalidado da guerra. Em 1917, o comando britânico tentou proibir o uso do termo choque de granada. Acreditava-se que o termo era muito impreciso. Eles preferiam o termo neurose de guerra para explicar melhor que não era o impacto das granadas que causava a lesão, mas sim a guerra como um todo. Até o final da guerra, cerca de 80 mil soldados britânicos foram diagnosticados com choque de granada, mas provavelmente muitos mais foram afetados. Até o final da guerra, 20 mil homens sofriam de choque de granada.
A figura real provavelmente é muito maior, devido a muitos não receberem um diagnóstico, mas indubitavelmente afetados. Tal era a escala do problema. Muitos asilos civis, hospitais e até spas foram usados para acomodar o número cada vez maior de pacientes com choque de granada. É difícil não olhar para as expectativas colocadas nos homens que se inscreveram ansiosamente para lutar na Primeira Guerra Mundial. Mais de 2,5 milhões de homens britânicos se voluntariaram para lutar, inicialmente prometidos uma guerra que terminaria no Natal, ansiando para provar que eram capazes de manter os ideais dos cavalheiros vitorianos. E ainda assim, a brutalidade dos horrores e da guerra industrializada não era algo que jamais poderia ter sido imaginado. Ao entender o choque de granada, somos confrontados com o quão frágil é a psique humana e o quão incompatíveis eram as pressões colocadas nos jovens que se alistaram quando confrontados com a realidade da guerra. Não poderia mais ser considerado mera covardia, mas sim uma consequência muito real e muito prejudicial de enviar jovens para o moedor de carne da guerra. Os generais devem considerar não apenas a perda de homens e material, mas também o dano psicológico, ou pelo menos deveriam. Hoje, o transtorno de estresse pós-traumático é melhor compreendido e se aplica não apenas àqueles que vivenciam o inferno que é a guerra. Embora o diagnóstico tenha suas raízes nas trincheiras lamacentas e ensanguentadas da Primeira Guerra Mundial, é amplamente aceito que qualquer pessoa pode desenvolver transtorno de estresse pós-traumático após vivenciar ou testemunhar um evento traumático. Mas o transtorno de estresse pós-traumático permanecerá como um sombrio lembrete do custo humano da guerra e do dano que os horrores podem causar não apenas no corpo, mas também na mente de alguém.